o compartilhamento de responsabilidades. Sem isso daqui, nada se faz, tá? Fica uma coisa que era de antigamente, espero não ter mais, né? Fica assim a pessoa da TI ou da segurança ou da privacidade trabalhando sozinha. E a gente já sabe que assim a nossa área, ela hoje em dia ela requer já um pouco de política, né? Política no sentido raiz da palavra, né? A segurança da informação e a privacidade e a proteção de dados tem que conversar com as outras áreas, né? Não existe mais há muito tempo, e acho que todos sabem bem disso aqui, né? Essa figura do profissional de segurança, privacidade e proteção de dados isolado, trancado lá na sua área, escrevendo política e mandando por e-mail para todo mundo. A gente sabe que isso não adianta para nada. Então a gente precisa ter a política, o trânsito com as outras áreas, a gente precisa ter os nossos parceiros dentro da empresa para uma coisa que eu chamo de capilaridade das ações. As ações têm que chegar lá na ponta, lá no analista. E se eu não consigo isso, eu não tenho aí a minha capilaridade suficiente nas ações. Fica o cara da privacidade ou da segurança remando sozinho, né? Como é que funciona o compartilhamento de responsabilidades? O primeiro passo é utilizar as estruturas da empresa, as estruturas organizacionais. Eu fiz uma pirâmide aqui e coloquei o conselho, aí tem que avaliar na sua empresa como é que é essa estrutura organizacional, né? Aliás, uma boa pergunta já para você se fazer, né? Como é que eu estou como profissional em relação às estruturas organizacionais? Será que a gente tem ali uma vez por mês uma reuniãozinha com a diretoria? A gente tem uma pauta lá no conselho, a gente tem um acesso aí a uma reunião executiva. Então, isso é importantíssimo para a entrada das ações. Então, em primeiro lugar, estruturas da empresa. No topo, conselho de administração, né? É a estrutura mais top, numa estrutura padrão, e a gente tem que ter algum nível de entrada lá no conselho de administração. Segundo lugar, reuniões de diretoria. Então vai acontecer lá toda segunda-feira, toda uma vez por mês, reuniões de diretoria. A gente tem entrada nessas reuniões, tem ali possibilidade de colocar uma pauta, né? Isso tudo vai gerar o compartilhamento de responsabilização, eu já vou dizer por quê, né? E a última questão aqui nessa base da pirâmide seria o que eu acabei chamando de diretor de proteção de dados, diretor de cibernética, ou até uma coisa mais comum: quem é o diretor do setor de TI? Quem é o diretor que abraça a segurança, a privacidade e proteção de dados? Esse diretor a gente tem que ter mais próximo e discutir direto as ações com ele. Então a ideia é, na compartilhamento de responsabilidades, né? Vai conversando com o diretor de privacidade, o diretor de TI mais ligado a você, né? Vai trocando figurinha com esse diretor, leva o gap para reuniões de diretoria, leva o gap para o conselho de administração e, aqui está o pulo do gato, obtém uma ata, né? Uma ata de reunião de que as deficiências, os gaps foram apresentados, né? Qual é o posicionamento da diretoria, do diretor, do conselho em relação aos gaps que foram apresentados? É muito importante levar o gap para essas instâncias e amarrar a responsabilidade deles. Lembra lá, eu apresentei no artigo, um dos artigos 46 ali, acho que era, né? É o agente de tratamento que é o responsável, não é o gerente de TI, não é o DPO, é o agente de tratamento. Quem é o agente de tratamento? A diretoria, o conselho de administração. Eu diria até que a gente tem a obrigação de levar esses gaps legais de segurança para a reunião de diretoria e o conselho de administração e amarrar a responsabilidade deles. Esse é o nosso papel como profissional.